Olá pessoal, uma boa tarde para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Marcis da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Já passaram 326 dias da contagem regressiva. Faltam 39 dias para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Dê um like ou dislike se ainda não fez a sua inscrição no canal. Faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificação dos vídeos. Fazendo assim, você me ajudará a divulgar os vídeos, compartilhando com outros grupos. Por favor, deixar o seu comentário. O assunto que estarei trazendo hoje é de cunho religioso. O título é Evangélicos que estão participando de manifestações estão cometendo crimes contra as instituições democráticas e pecado contra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero trazer este vídeo para fazer uma alerta aos evangélicos que estão apoiando e participando de movimentos golpistas em favor de Jair Bolsonaro, candidato derrotado na eleição de 2022, que não querem aceitar a derrota, que estão sendo mal orientados pelos seus pastores e líderes, principalmente os pastores que são mega empresários da fé, que estão apoiando Jair Bolsonaro, e alguns que já fazem parte do seu desgoverno. Veja vídeo que mostra que pastores que são conselheiros de Jair Bolsonaro fazem parte do seu núcleo duro, que teria que serem seus pacificadores. Pelo contrário, insufla mais ainda Bolsonaro e seus fiéis a continuarem com seus golpismos. Segundo uma reportagem da Jovem Pan, feita através do jornalista José Maria Trindade, que foi postada através do canal oficial Povo da Fé, que é um canal do YouTube dirigido por pastores evangélicos que dedicam quase 100% de sua programação para defender o golpismo de Jair Bolsonaro. A reportagem traz informações dos bastidores do Palácio do Planalto que antecederam o pronunciamento do presidente. Veja o vídeo da fala do repórter da Jovem Pan, postada pelo canal Povo da Fé.
Pastor Giovanni, tem pessoas aí pedindo, né, perguntando o que nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar aqui para você, né, porque é importante você saber disso, né, e fazer a sua avaliação, né? Nós vamos colocar aqui as imagens e o áudio também, e aí você que está em casa, você tire as suas conclusões, faça a sua avaliação. Se para você não tem nada a ver, amém. Se para outros tem alguma coisa a ver, enfim, escreva aí na linha do tempo o que você acha. Então vamos colocar uma matéria aqui, que o José Maria Trindade, né, da Jovem Pan, falou e fez diretamente lá de Brasília, né? Pelo que percebe-se das imagens, ele está na Sala Verde lá em Brasília. E eu vou colocar aqui, nós vamos colocar direto na tela lá para evitar problema de direitos autorais. Então vamos lá, acompanhe isso daqui. Trindade, conta um pouco pra gente desses bastidores. Pois é, olha, não é segredo que essas eleições tiveram um forte componente de debate religioso, inclusive na família do presidente Jair Bolsonaro. Só que depois do processo eleitoral, houve ali um momento em que o presidente ficou muito abatido e dividido. De um lado, ministros querendo que o presidente lesse imediatamente uma nota assumindo a derrota, inclusive assumindo o funcionamento das urnas e abrindo mão de qualquer desconfiança do processo eleitoral. Outro grupo do governo disse: não, presidente, o senhor não pode assumir a possibilidade de erros ou irregularidades na eleição. E esse grupo acabou vencendo. O texto que foi programado para o presidente ler assumindo a derrota imediatamente foi descartado. E por isso mesmo houve aquela demora entre a chegada dos repórteres, dos jornalistas e a fala efetiva do presidente, que leu um texto não assumindo exatamente a derrota, mas logo depois o ministro Ciro Nogueira, que defendia assumir a derrota, sem saber bem o que estava acontecendo, dizendo que estava iniciado o processo de transição. Pastores me disseram que encontraram o presidente Jair Bolsonaro muito abalado e desconfiaram. Chamaram o presidente e disseram: Parou aí, pastor. presidente, o senhor tem que assumir neste momento a condição. Presidente, o senhor tem que assumir neste momento a condição de líder. Um pastor falou: Jesus não escolheu São João se não fosse para entregar a cabeça, ou José para cair no buraco, ou seja, o destino está traçado. E o senhor tem que assumir a altivez de um líder, mesmo na adversidade. Segundo essa reportagem, ficou bem claro que Bolsonaro optou por não reconhecer a integridade das urnas e nem a vitória de Lula. E mais chocante que achei da reportagem, até porque sou cristão, foi a informação de que pastores que foram visitar Bolsonaro e o encontraram muito abalado e desconfiado, chamaram o presidente e disseram: presidente, você tem que assumir neste momento a condição de líder. E um pastor falou: Jesus escolheu São João se não fosse para entregar a cabeça, ou José para cair no buraco. Ou seja, o destino está traçado. O Senhor tem que assumir a altivez de um líder, mesmo na adversidade. Depois dessa informação, dá para se ver que o núcleo duro de Jair Bolsonaro está entre os pastores evangélicos, que são seus conselheiros, como bem tem o pastor Silas Malafaia, que é um mega empresário da fé e é um dos apoiadores de Bolsonaro mais radical e extremista, que conforme fala do filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que disse: chama Silas Malafaia aqui na CPI. Esse fala quase sempre com meu pai e o influencia muito.
Chama ele aqui e veja se ele não influencia o presidente. Veja o vídeo da fala do senador Flávio Bolsonaro na CPI da Covid, no depoimento de Pazuello. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui e vê se não influenciou alguma coisa. Eu vou, como membro da CPI, senhor presidente, vou apresentar um requerimento convocando o pastor Silas Malafaia à comissão. Não estou aqui dizendo que foi ele quem deu esse conselho, que sempre usaram textos bíblicos fora do contexto para apoiar Bolsonaro e agora se vê que está insuflando mais Bolsonaro para seguir em frente com o golpismo. Os evangélicos que estão indo a Brasília, tomem cuidado, queridos. Vocês estão cometendo crime contra a Constituição e a democracia do país. Essas manifestações são antidemocráticas e a Constituição brasileira não apoia manifestações com fins políticos para atacar a democracia, ou seja, pedir intervenção militar, fechamento das instituições democráticas do país, pedir a volta do AI-5, que foi um ato decretado pela ditadura militar em 13 de dezembro de 1968. Protestar contra o resultado das eleições sem provas de fraudes, nem mesmo sendo de forma pacífica, tendo em vista as suas finalidades são ilegítimas. A Constituição Federal também aprova no país o direito à manifestação em seu inciso 16 do artigo 5º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que seja revista suas finalidades, seus objetivos e as características dos representantes, desde que sejam legítimas, ou seja, em busca de melhores salários, em busca de seus direitos, que são amparados pela Constituição. E, portanto, quando cristãos fazem manifestações e protestos contra a Constituição Democrática, que é a autoridade constituída por Deus, conforme diz a Bíblia, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não seja de Deus. Ou as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos capítulo 13, verso 1. Toda autoridade é constituída por Deus e assim como a autoridade maior no âmbito espiritual para nós está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Sim, no âmbito secular está a nossa Constituição. Os versículos seguintes diz: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se pondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenações sobre a si mesmo. Romanos capítulo 13, verso 2. Os pastores que estão
incentivando os seus fiéis a fazer manifestações antidemocráticas, usam justamente esse texto sagrado para justificar o apoio ao candidato à reeleição que foi derrotado e que é suspeito de ser criminoso, corrupto, mentiroso e está com vários processos pendentes na justiça, que pode ser preso logo que deixar o poder. Evangélicos que estão pecando contra a Constituição do cristão, que é a Bíblia Sagrada, os estão apoiando a injustiça quando estão querendo livrar um suspeito de ser criminoso, corrupto, genocida, terrorista, fascista, para que ele use você para exigir anistia, ou seja, se livrar da cadeia, não pagando pelos seus crimes. Vejamos o que a Bíblia diz. Há duas injustiças que o Senhor abomina, que é o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como o justo. Provérbios capítulo 17, verso 15. Gente, acordam. Essas manifestações são para que Bolsonaro continue em liberdade, pois visam um golpe para que ele continue no poder, ou forçar a justiça lhe conceder anistia pelos seus crimes. Vejamos o texto bíblico. Deus condena aqueles que agem com justiça. Vejamos o texto bíblico. Deus condena aqueles que agem justamente e acolhe aqueles que agem com justiça. Mateus 25, versos 31 a 46. Não estarei lendo, vocês poderão ler em suas Bíblias. Deus deixa claro, o justo será punido por sua injustiça. As pessoas que cometerem esse crime estão infringindo os artigos 359 da lei do Código Penal e poderão sofrer penas de 3 a 6 anos de reclusão, mais multa deve ser aplicada. Quem impedir ou perturbar a eleição ou a ferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Até o próximo vídeo.